A tese aqui é a seguinte: essa tese eu vou defender e ela não se negocia. Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada e nós nos encontraremos nos ares com aqueles que já morreram em Cristo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque é certo que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, também é certo que os que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Por que Paulo está dizendo isso? Porque em Tessalônica e região havia uma consternação exacerbada quando alguém morria. O luto era prolongado, o choro e as manifestações públicas de luto eram bastante acentuadas. Gritos, murros no peito, gente que até se retalhava para mostrar o seu luto pela morte de uma pessoa querida. Então Paulo diz: eu não quero que vocês façam isso. Por quê? Porque nós temos esperança que um dia voltaremos a ver aqueles que agora estão dormindo no Senhor. Eles voltarão. Quando Jesus voltar, Jesus os trará com eles. E aí Paulo diz: se nós que somos cristãos cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então também devemos crer que aqueles que morrem em Cristo um dia serão trazidos com Ele. Que dia? Quando? Porque o mesmo Senhor, que mesmo Senhor? Aquele que morreu e ressuscitou, descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Alarido era som de guerra. No Antigo Testamento se tocava alarido para ajuntamento de guerra, tá? Dá-se a entender que o alarido é um sinal não para a igreja, mas para os que morreram em Cristo, que estarão no paraíso, ouvirão o toque do alarido como uma forma de dizer assim: chegou a hora de ressuscitar, chegou a hora de se apropriar do seu corpo. E esses irmãos que estão no paraíso virão em busca do corpo onde quer que esteja, para se apropriar e ressuscitarem em corpo glorificado. Voz do arcanjo, presta atenção nisso, irmão. Eis que te digo, meu servo, terra, eu enviei o meu arcanjo Miguel para te proteger. Eis que te digo, servo de Deus, essa profecia não é verdadeira. O arcanjo Miguel não é enviado para proteger o pastor Josué. O arcanjo Miguel não é enviado para proteger o Papa. O arcanjo Miguel não é enviado para proteger nenhum crente, por mais tempo de oração que ele tenha. A Bíblia Sagrada revela claramente que a missão do arcanjo Miguel está relacionada à nação de Israel. Todos os investimentos espirituais contra Israel é missão do arcanjo Miguel cuidar de defender a nação eleita de Deus. Tá? Eu já vi cada coisa. Outro dia não, uma certa feita, eu estava vendo uns irmãos repreendendo um espírito maligno de uma pessoa possessa. Não sei se foi o demônio que falou, ou se uns tirados da possessa que pensam que a gente é besta. Você não me expulsa porque eu sou o próprio Lucifer. Eu sou o próprio Lucifer. Ah, é demais para mim. Me poupa. Eu cheguei na costela, dei uma... Lucifer o quê, idiota? Só existe uma vez na Bíblia, uma vez, que Lúcifer vai se apropriar de um corpo. O corpo do anticristo.
Nós vamos estudar isso. Ferido de uma ferida mortal, ou seja, morreu, caiu, está morto. E o próprio Satanás vai entrar no corpo e fazê-lo viver. E claramente o corpo será dilacerado pela presença de Satanás. Não tem corpo humano que aguente a presença do principado ou do príncipe das trevas. E eu já vi gente se rasgando para expulsar Lucifer. Microfonada, tá? Mas vamos lá. A voz do arcanjo é um sinal para Israel. Messias está vindo. E a trombeta de Deus, que é para os crentes salvos, que estão vivos e serão convidados ao encontro do Senhor nos ares. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 53. Em verdade vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados ao som da trombeta de Deus. Então a trombeta de Deus é para os crentes vivos que serão transformados. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você está anotando isso, irmão? Ou na última escola eu vou fazer um teste escrito para você responder, tá? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aqui eu me apaixono, porque é esse detalhe que está a minha paixão. Juntamente com eles nas nuvens. Diga comigo, juntamente com eles nas nuvens. Só mais uma vez. Juntamente com eles nas nuvens. Por que isso me apaixona? Porque eu já perdi pessoas amadas. E aí Paulo está dizendo que os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados, juntos arrebatados. E a expressão juntamente com eles nas nuvens indica reencontro. Reencontro. Sabe o que isso significa? Que lá nós saberemos quem é quem. Nos reconheceremos, celebraremos o reencontro, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Você já devia ter dado um glória a Deus, um choro, um aplauso, alguma coisa. Aí Paulo diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo conclui esse texto e essa orientação bíblica dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando,
a trombeta está soando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aqueles papeizinhos com as perguntas já podem começar a circular, que já tem gente sinalizando aqui, ó. E eu não vou aguentar a tentação de responder. Então, Lucas, Almeida, você, o povo, aquele papelzinho das perguntas já pode começar a circular, porque já tem gente levantando a mão assim. Já passou? Qual é o nome dele? Luciano, a irmã aqui está com uma pergunta. Sinaliza de novo aí, Sara. Passa o papelzinho para ela. Viu? Tem um outro hino muito lindo que diz assim: quando angelical trombeta neste mundo surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Esse é um antigo que só os mais antigos conhecem, então eu vou chamar Manassés para cantar, porque é antigo aqui só ele. É de voz da verdade, diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Incrível como na década de 80, 70 e 80 esses louvores eram frequentes. E é incrível como agora a gente só quer o sabor de mel. Mas Jesus vem, e a vida vai ter sabor de mel é quando chegar na glória. Porque aqui, ainda que você tenha uma colmeia para um favo de mel, aqui acolá vem um bagacinho da colmeia para comprometer o sabor do mel. Não tem jeito, tá? Mas vamos lá. Isso quando não vem um ferrão da abelha junto. Mas vamos lá. Bom, primeira etapa, o arrebatamento da igreja. Segunda etapa é quando Jesus vem ao mundo, 7 anos mais tarde, falamos disso há pouco, depois das bodas do Cordeiro, que ocorrerá no céu. A grande tribulação ocorre na terra. 7 anos depois, Jesus vem, pisa no Monte das Oliveiras. Isso está em Apocalipse 19, Zacarias capítulo 11. Quando ele vem para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial. Uma visão pessoal que não é estabelecida como tese. Não é estabelecida como tese. Eu tenho dificuldade de compreender a ideia de primeira etapa e segunda etapa. Eu consigo entender a segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, e a vinda de Jesus em glória, para estabelecer o seu reino milenial, sem necessariamente chamar isso de a mesma vinda, primeira etapa, segunda etapa,
porque eu não consegui entender essa lógica de uma vinda só duas vezes. A minha matemática não assimila, tá? Ele vem uma vez, arrebatou a igreja. Aí, a segunda vez, ele vem para estabelecer o seu reino milenial. E a nossa teologia ortodoxa coloca isso como uma vinda só. Primeira etapa e segunda etapa. Eu consigo compreender melhor assim. Ele veio a primeira vez, nasceu, cresceu, viveu sem pecar, morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus. Primeira vinda. Segunda vinda, ele vem para arrebatar a sua igreja, a noiva, e levá-la às mansões eternas. Bodas do Cordeiro, grande tribulação. Aí ele vem outra vez. Aquilo que a Bíblia chama de sua vinda em glória. Todo olho o verá, para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial. Não muda em nada a essência da doutrina da escatologia. A única coisa que muda é essa maneira de pronunciar a forma como isso se dará. Então, repito, eu sou assembleano de formação, tá? Na teologia que a Assembleia de Deus estabelece como nosso credo, chama essas duas vindas de uma vinda dividida em primeira etapa e segunda etapa. Ok? Eu, na minha humilde insignificância, não consigo assimilar essa ideia de uma vinda em duas fases, uma vinda em duas etapas. Eu consigo entender que ele vem para arrebatar a igreja e ele vem para julgar as nações. São acontecimentos completamente distintos, porque no arrebatamento ele vem para a igreja, depois das bodas do Cordeiro ele vem com a igreja. No arrebatamento ele vem até as nuvens. No julgamento das nações ele pisa na terra. No arrebatamento a igreja vai ao seu encontro. No juízo das nações a igreja desce com ele. No arrebatamento ele vem para estabelecer galardão para a igreja. Na sua vinda em glória ele vem para estabelecer juízo sobre as nações. No arrebatamento da igreja ele vem para levar a igreja às bodas do Cordeiro. Na sua vinda em glória ele vem para estabelecer com a igreja o seu reino milenial. São acontecimentos distintos. Não muda a essência, não muda a compreensão plena da doutrina. O fato é que ele vem e nós o esperamos. Quem crê assim, diga amém. Quem não crê tem direito inclusive de ficar. Tá? Vamos lá, chegando a hora de parar aqui para algumas perguntas. Já chegou aí, Sara? Ok. O soar das trombetas, já falamos. A revelação, já falamos, é quando ele vem aos olhos de todos, todo olho verá. Segundo tópico da lição, o comentarista trata de como Jesus virá, já falei disso de maneira indireta. No arrebatamento ele virá como noivo. Para julgar as nações ele virá como juiz. E para o reino milenial ele virá como rei. Já falamos disso de maneira mais superficial. Aspectos da vinda do Senhor Jesus. Terceiro tópico e a gente conclui. Aí o comentarista, pastor Joá Caetano, um bom amigo, missionário de muitos anos, hoje já um missionário aposentado com seus 70 e alguns anos, vive nos Estados Unidos. Estou dando o perfil do comentarista da lição, tá? Primeira coisa que o pastor Joá trata aqui dos aspectos da vinda do Senhor é o mistério da hora. É uma outra questão que eu vou emitir a minha opinião pessoal, não é tese. Não é tese, tá? É só fruto de alguém que futuca um pouquinho. De qualquer forma, o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Então eu não consigo trazer a água toda, tá? Mas vamos lá. O mistério da hora.
A grande pergunta em torno disso é: Jesus sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja? Aí a nossa compreensão teológica diz que não, porque ele disse: nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. De modo que, ao longo da história, muita gente já estabeleceu o dia da vinda de Jesus. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, arriscou dizer o dia e a hora da vinda de Jesus 5 vezes. E em 3 das vezes as pessoas se reuniram num lugar para esperar Jesus aparecer. E Jesus não veio. Ellen White, a maior pensadora da doutrina adventista, arriscou datar a vinda de Jesus pelo menos 3 vezes. Não aconteceu. Reverendo Moon, fundador da religião unicista, é unicista? Negócio desse. Arriscou dar a data da vinda de Jesus 2 ou 3 vezes. Ele não veio. E alguns movimentos menores, que aqui e acolá anunciam que Jesus vai vir em tal dia. Já teve caso até de algum líder religioso fanático anunciar que Jesus viria naquele dia. Jesus não veio, estava todo mundo lá reunido, e aí ele compreendeu que na verdade era para todo mundo se lançar do penhasco para ir encontrar Jesus, e houve um suicídio coletivo. Então, Jesus não quis deixar essa informação. Na verdade, ele deixou sinais, nós falamos há pouco. São esses sinais que vão nos dando parâmetros, são placas de sinalização. Agora, a questão é: mas Jesus não sabe? Opinião pessoal desse humilde insignificante. Eu entendo que ele sabe, porque no dia que ele disse nem o Filho, ele havia renunciado à sua glória e os seus atributos divinos, e estava falando como homem. Hebreus 2:9 diz que ele havia se tornado menor do que os anjos. Mas no dia que ele ressuscita, ele diz assim: todo poder me foi dado. Todo poder ali inclui plenitude, a expressão é pleroma, a plenitude de Deus nele, o que indica onisciência, onipotência, onipresença. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então nós temos que compreender isso. Vou repetir, não é uma tese, e nem tenta me convencer do contrário, porque eu não vou tentar te convencer, mas acredito piamente nisto. Quando ele disse nem o Filho, ele estava se comportando como filho, humanizado, encarnado, o homem entre os homens, feito menor do que os anjos. Mas quando ele ressurge, é-me dado todo o poder. Eu tomei as chaves. Olha o cântico dos anjos e dos anciãos em Apocalipse 4. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a riqueza, a sabedoria, a força, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas e dizem: Santo, Santo, Santo é o que era, o que é e o que há de vir. Os anjos não fizeram isso quando ele estava encarnado, porque ele renunciou à sua glória, ele se fez menor do que os anjos. Mas quando ele ressuscita em glória, o seu lugar não é de homem,
nem é de filho, o seu lugar é de Deus, sempre existente, eterno, permanente, autoexistente, completo, poderoso, sem limite. Tá? Prestes a sua ascensão aos céus, ele diz aos discípulos: não vos compete saber. Atos 1, que nós continuamos humanizados e encarnados, em carne. Nós somos humanos, nós não somos plenos, mas ele ressurreto devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Todos esses versículos me dão, traz para mim as perguntas aí, me dão a compreensão de que ele, uma vez ressurreto, tem toda a plenitude da divindade nele. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Se a gente duvida que Cristo sabe do dia da volta dele, a gente duvida que ele é Deus. Outro fato, ele é Deus. Ele é Deus. E a gente tem que entender que a expressão pai e filho é uma expressão que caracteriza a sua humanidade. No Antigo Testamento ou na eternidade, não há nenhuma menção bíblica de que Jesus se apresente como filho. A expressão pai e filho é uma expressão para caracterizar a sua humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era filho de Deus. É assim? E o Verbo era Deus. Ele é Deus. Então a expressão filho caracteriza a sua humanidade, mas como Deus, ele é pleno e absoluto e reinante. Amém? Então vamos lá, o mistério da hora. Mas vou repetir, eu acredito plenamente que ele sabe. Não vou teimar isso com ninguém, mas acredito plenamente que ele sabe. Quem não vai saber sou eu, que ele não vai me dar essa ousadia. Tá? Vamos lá. Deixa os meninos trazer ali Como devemos esperar a vinda do Senhor? Último tópico. Crer de todo o coração, crer vigiando, esperar vigiando, orar continuamente acerca disto, amar a vinda do Senhor ardentemente, anunciar ao mundo a sua vinda. Obrigado, Lucas. Observar à luz da Bíblia os sinais indicadores de que ele vem e despertar a nossa consciência para o glorioso advento do Messias. Ele vem. Jesus vem. Eu vou repetir, porque se eu disser para uma noiva apaixonada, teu noivo está na porta, ela corre para abrir a porta. E eu estou dizendo para a igreja, Jesus vem, e a igreja está parecendo que um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Vamos encerrar? É possível identificar alguma personalidade no cenário mundial como o anticristo? Não.
Já fizeram isso algumas vezes. Isso aqui é o quê? Isso aqui era pergunta, irmão. Digo, agora. Já fizeram isso algumas vezes. Já disseram que era o Papa. Já disseram que era Gorbachev, presidente da União Republicana Socialista Soviética. Já disseram que era Ceausescu. Já disseram que era Clinton. Já disseram que era Tony Blair. Não dá. Hoje que eu me refiro nesse tempo, já vi alguns mencionando o novo presidente da França. Aqui e acolá surgem líderes com características que fazem lembrar a descrição que o texto de Daniel, por sinal, faz do comportamento do anticristo. Mas não dá para apontar alguém como sendo provável. Amém? Se alguém quiser correr o risco, senta comigo depois para a gente conversar, que eu preciso entender a sua linha de raciocínio. Não lança agora não, porque se você lançar agora quem é que você pensa que é, você vai ter que provar por A mais B, X mais Y. Irmão Marcos, o senhor sinalizou? Marcos fica agoniado, de vez em quando ele pintou o cabelo assim, ele quer levantar a mão, mas não quer levantar a mão, aí ele pintou o cabelo. Verdade. Todos aqueles que combatem o cristianismo pode ser considerado um anticristo nesse sentido? Irmão Marcos está fazendo menção de 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, versículo 17. Quando João diz assim: muitos se têm feito anticristos. Tá? Ali João está defendendo que todos aqueles que combateram o cristianismo ou as doutrinas de Cristo se fizeram anticristo ou anticristos, tá? Nesse sentido amplo da expressão, todo opositor declarado ferrenho do cristianismo se fez um anticristo. No sentido escatológico, se refere a alguém que virá como governo para combater de maneira ferrenha todo o pensamento cristão. Aí vem uma pergunta que eu não tenho resposta. Vou lançar, que é para você se perguntar comigo e deixar os cabelos ficarem brancos juntos com os meus. É um homem ou é um sistema de governo? Porque como sistema de governo já está operante. Existe uma franca e declarada guerra contra o cristianismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Todas essas ideologias anticristãs ganhando força, ganhando ênfase, ganhando poder, ganhando domínio, ganhando espaço. E o detalhe, elas são oficiais, elas vêm com apoio pleno de todo o sistema de governo. Por que então eu devo me reter à ideia de que será um homem? Por que não pensar na possibilidade de ser um sistema de governo que está se estabelecendo como sistema mundial de governo, com a mesma linguagem, o mesmo formato e as mesmas ideias? Sistema. A Bíblia menciona que ele surgirá do meio de quantas pontas? É que eu não estudei, não relembrei isso, porque eu não ia entrar na questão aqui. Mas há uma grande besta na visão de Daniel. Ela tem 10 pontas. No meio das 10, uma menor se levanta, quebra 3 e assume o lugar das 3. Só que ponta, chifre, na Bíblia fala de poder, fala de governo. Fala de governo.
Então, de onde está brotando esse sistema de governo que está operando no mundo? Tem uma base, sim. Aí nós precisaríamos de uma análise mais cuidadosa. Eu não estou dizendo que não é um homem. Nós estamos pela internet. Eu não estou dizendo que não é um homem. Eu estou dizendo, e é? Um ponto. Ao longo desses 3 meses, nós vamos estudar sobre isso. E olha para mim, alguns pontos vão clarear. E algumas perguntas vão surgir para a gente estudar um pouco mais. Eu só tenho 25 anos estudando sobre esse assunto, tentando terminar um estudo e não consegui ainda. E quando eu pego no maço de caderno, ainda era na época do caderno de 12 matérias, tá? Aí quando eu pego no maço de cadernos, eu digo, o que é que eu faço agora? Eu tenho que voltar digitando, tal, alinhando, ou seja, tem mais 25 anos à frente. Quando eu tiver 70 anos, eu publico um livro sobre o assunto. Se eu seguir essa lógica, é mais ou menos isso, né? O irmão Humberto mencionou alguma coisa. Só um segundinho, amado. 4, para mim, deixa claro que é um homem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz, quando se manifestar o iníquo. É isso aí? Pronto. Deixa eu ler ali, deixa eu repetir a leitura. Queridos, é porque se vocês me levarem assim, eu vou acabar defendendo uma tese. Eu não quero defender uma tese. Tá? 1 Tessalonicenses, Humberto. A profecia bíblica nunca pode ser analisada à luz de um só versículo, tá, gente? Ela precisa ser comparada, estudada de maneira ampla. Referências precisam ser juntadas para compor um raciocínio, porque todo texto analisado, separado do contexto, vira pretexto. E aí não serve, porque sai, lá vai a redundância, do contexto. Tá certo? Vamos lá. Versículo 12 e 13. 3 e 4, capítulo 2. Então é 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, sistema, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, alguns estudiosos entendem que Paulo aqui está se referindo ao falso profeta. Apostasia, está falando de desvio teológico, espiritual e religioso. O falso profeta claramente é um homem, representando um sistema religioso. É ele que se assentará em Israel, porque Israel vai fazer uma aliança religiosa com o falso profeta. Então, olhem para mim. Eu, Josué, Brandão, Amorim, não estou dizendo que o anticristo é um sistema de governo, nem estou afirmando que é um homem. Eu estou dizendo que as duas hipóteses precisam ser analisadas, porque há um sistema de governo mundial representado pelos homens. O homem pode ser natureza humana, e que está caminhando na mesma linguagem. O mundo está se unindo em forma de sistema de governo, concordando com as mesmas coisas e defendendo as mesmas ideias. E acreditem, todas estas ideias são claramente contra a fé cristã, a Bíblia e o Evangelho. Olha para mim, nós, igreja, estamos comprimidos na terra. A gente fala, a gente esbraveja, a gente grita e a gente se move,
Mas esse sistema que está impondo um liberalismo, uma despadronização de valores morais, não será vencido por nós agora. A profecia já disse que será como nos dias de Noé. A igreja vai precisar aprender a conviver como a garça com o pântano, pisando na lama sem sujar as suas penas. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que o anticristo rejeitará o amor das mulheres, o que caracteriza um espírito, um movimento, uma ideologia de rejeição ao sexo oposto e de afeição ao sexo igual. Nós não estamos vendo isso no mundo hoje em um homem, nós estamos vendo isso como sistema. Como sistema. Eu cheguei com o pastor Miguel num hotel em outro país e eu perguntei para ele assim: reservou 2 apartamentos? Não, senhor. Tu vai ver. A moça do hotel vai perguntar se a gente quer uma cama de casal. Aí Miguel fez assim: aonde? Tu me paga. Mas foi dito e feito. Terminou de fazer o check-in. 2 camas ou uma cama de casal para vocês, para vós outros? Eu olhei para Miguel e falei assim: culpa tua. Não vou dizer a vocês o que eu disse a ele mais não, tá? Deixa para lá. Deixa para outro momento. Entendeu? Então há um sistema operando no mundo acerca disso. E são casos que a gente não pode ignorar. Ô meu irmão, desculpa. Você já falou muito sobre a pergunta que eu vou fazer, né? Porque o mundo hoje é capitalista. E existe assim, pessoas que falam que uma família de banqueiros que controla o mundo em decisões capitalistas. E essa família, ela tem o poder capitalista em escolher líderes mundiais e a forma como que o mundo vai se comportar. Eles também teriam o poder de estar preparando a vida do anticristo, como você falou, de um sistema preparando um anticristo. Como é seu nome? Adenildo. O Adenildo está fazendo menção de um raciocínio que existe por parte de alguns estudiosos, de que existe uma cúpula mundial que de alguma forma, pelo poder e a força do capitalismo, consegue reger acontecimentos, consegue maestrar acontecimentos ao redor do mundo. Há quem discorde dessa escola de pensamento, tá? E há quem defenda com bons argumentos. O assunto é muito amplo. Fato é que um sistema mundial está sendo estabelecido. Fato é que um sistema mundial está sendo estabelecido. Um sistema religioso mundial está sendo estabelecido. É o que Paulo chama, no texto que o irmão Humberto ali mencionou, Paulo chama de apostasia, rejeição à fé cristã. Fato é que o espírito do anticristo, seja ele um homem ou um sistema, já está operante no mundo. Nós já estamos vivenciando isso tempo real. Tempo real. Os irmãos ali estão informando que muitas perguntas não foram elencadas aqui, agora na lista que eles me trouxeram, porque tem a ver com o que nós vamos estudar ao longo do trimestre. Então tem alguns que, se eu for responder aqui, a gente vai invadir o tempo, não vai responder a contento e vai antecipar o que a gente vai estudar a posteriori. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade? A Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. E então virá o fim. Ela é tão provável quanto improvável. Só precisa um menino dengoso lá da Coreia do Norte resolver fazer uma bagunça do outro lado do mundo. E ela pode desencadear.
ou ela pode ser controlada ou evitada por outras nações que não têm interesse nela, como disse o premier da China. O mundo não precisa da terceira guerra, ou o mundo não precisa de uma guerra mundial agora. Essa foi a expressão. Mas não seria o Armagedon uma eclosão da terceira guerra? Já que ela vai envolver confederações do mundo? Então, a possibilidade está dentro desses termos. Não há nenhuma resposta cabal, tá? Não dá para ser papife. Como conciliar o avivamento e o esfriamento do amor e da fé como sinais do arrebatamento? A igreja invisível, a igreja salva, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, os crentes comprometidos com o Evangelho, apaixonados pelo céu, serão avivados e incendiados pelo Espírito Santo. Aqueles que não querem compromisso com Deus e com a Bíblia, não se comprometem com o Evangelho e com a santidade, vão de mal a pior, se esfriando na fé e fazendo da igreja apenas um clube de fuga da consciência. Então você vai perceber no mesmo culto, gente falando em línguas e gente murmurando. Você vai perceber no mesmo culto, gente vibrando com o ensino da palavra e gente dizendo que culto cansativo. Você vai perceber na mesma igreja, gente dizendo, não termina, pelo amor de Deus, que está gostoso demais. E gente dizendo, termina logo, porque eu tenho a hora e não posso perder a novela das 9. O cenário é o mesmo. No lugar que estão as virgens prudentes, estão as loucas, esperando o mesmo noivo. Respondi? Nós nos reconheceremos no céu. Eu acho que essa aqui eu já respondi. Qual escola, pré, mid ou pós-tribulacionista, está correta? Essa resposta eu não tenho. Eu realmente não tenho. Eu tenho uma convicção minha, mas essa eu vou deixar para apresentar no dia que a gente for estudar ou a próxima lição, que é sobre o arrebatamento dos salvos, ou lá na lição de número 4, a grande tribulação. Numa dessas duas, eu posso pontuar o que acredito e por que acredito. Não como tese. A tese aqui é a seguinte: essa tese eu vou defender e ela não se negocia. Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada e nós nos encontraremos nos ares com aqueles que já morreram em Cristo.